Boa tarde, galera do Sulacap News. Muito bem-vindos a essa live de hoje. Hoje uma live importante, né? Depois que a gente teve alguns problemas técnicos durante a semana passada, a gente volta a uma sequência de lives. Durante toda a semana a gente tem lives todos os dias às 2 horas da tarde. Sempre às 14 horas nós vamos estar aqui fazendo essa live para apresentar para vocês sempre um panorama sobre o olhar de algum profissional com relação à pandemia do Covid-19. A gente tem uma sequência aí, vocês podem acompanhar nossas publicações, a gente já colocou a agenda completa das lives dessa semana, e aí todos vão poder acompanhar toda a sequência de lives que a gente vai participar. Acho que o jornalismo comunitário também é importante nesse momento para poder passar informação direto aqui, direto na fonte. A gente está na zona oeste do Rio de Janeiro, um dos locais com uma grande quantidade de pessoas contaminadas e mortas, infelizmente, e aí a gente tem que trazer profissionais para ajudar a trazer mais informação. Hoje, claro, eu estou sozinho hoje, não estou com a companhia de uma jornalista, de uma companheira para poder conversar, mas vale muito a pena com quem estamos conversando hoje. Boas-vindas, doutor Alexandre Teles, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio. Boa tarde, doutor, obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, do meu xará. Os dois são Alexandre, né? Enfim, Alexandre é nome de gente boa. Enfim. Mas esse tema ele é muito importante, é um tema que ele tem permeado, tem atravessado as conversas das famílias, de toda a sociedade carioca, tem também causado muita aflição para nós, profissionais de saúde, e nós, enquanto sindicato, nós temos tomado diversas ações para assegurar não só o direito do médico, que está na ponta, mas também para assegurar o direito à assistência de qualidade da população do Rio de Janeiro. Esse é um compromisso nosso, e acho muito importante a gente dialogar, já que o coronavírus é um tema que ele está na mídia todo dia, toda hora, e surgem muitas informações, né? As pessoas ficam confusas, porque, inclusive, informações divergentes, informações que uma fala contra a outra. Então, quanto mais espaço de diálogo, espaço de discussão, de disputa, enfim, de troca, né, que a gente tiver, é muito importante nesse momento. É fundamental, doutor. E aí a democratização da informação permite que, por acaso, uma mídia pequena, comunitária, local aqui, de uma parte da Zona Oeste do Rio, consiga trazer um profissional da sua magnitude para vir passar a informação direto da fonte, literalmente. O senhor que está na frente de batalha, o doutor, para quem não sabe, está trabalhando, é clínico geral, trabalha no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, ou seja, o hospital referência para atendimento de Covid-19. O doutor está de frente para essa batalha. E aí, aproveitando essa situação, doutor, além de o presidente de sindicato e também o homem que está literalmente na linha de frente dessa guerra difícil que a gente está combatendo, eu queria uma informação geral do senhor. Quais são as condições hoje, as condições médicas dos profissionais, dos hospitais, das unidades de saúde, doutor? Como é que está de verdade a situação de profissionais e unidades de saúde aqui no Rio? Só antes de começar o panorama, ressaltar a importância desse espaço. Como eu tinha dito antes da gente entrar no ar, eu acredito que o SUS ele é participação comunitária, né? O SUS ele é uma construção coletiva. Então, um sistema de saúde que a população, os usuários, eles têm que se apoderar de todo o debate, de fazer parte, fazer disputas, ocupar os espaços decisórios, os conselhos, as conferências. Então, isso é importantíssimo, né? O usuário, ele tem voz no SUS e tem que fazer sua voz cada vez mais ouvida. Mas em relação à questão do Covid-19, o coronavírus aqui no município do Rio de Janeiro, é uma situação que ela demonstrou uma falta de planejamento, tanto pelo ente federal, né, o governo federal, o presidente da República, quanto do Estado, nosso governador, e o prefeito daqui do município do Rio de Janeiro. Por quê? Nós, nos 2 últimos meses de 2019, isso lá em novembro, a gente já tinha esse vírus iniciado a transmissão lá na China, em Wuhan. Então, muitas pessoas infectadas, muitas pessoas já necessitando de leito de CTI. Naquele momento, demorou até para identificar qual que era esse vírus, já que era um vírus novo, né? Então, primeiro tiveram que descobrir. Muitas pessoas lá na China morreram e adoeceram sem saber o que era ainda. E aí nós descobrimos, a ciência, né, os cientistas descobriram que se tratava de um novo vírus da família do coronavírus, né? Existem outros coronavírus, né, em circulação, mas esse se apresenta de uma maneira muito mais grave, né? Porque as pessoas necessitam de cuidados intensivos numa proporção muito maior e tem um grau de letalidade muito grande.
A gente estima que 5% das pessoas que contraem coronavírus, elas têm essa letalidade. Essa letalidade é ainda maior com pessoas que têm comorbidades, ou seja, fazem parte de grupo de risco, têm mais de 60 anos. Em pacientes cardiopatas, essa letalidade pode chegar, essa letalidade são as pessoas que contraem o vírus, né, e elas vão a óbito, né? Então, essa letalidade pode chegar em 10% em alguns grupos de risco. Então, é um número muito alto que não era comparado aos outros membros da família do coronavírus e nem pode ser comparado e taxado como uma gripezinha, né? Então, o sistema de saúde ele teve que se adaptar rapidamente, isso a gente teve uma demora, a gente não viu no período pré-declaração de transmissão comunitária que aconteceu no dia 20 de março aqui no Rio de Janeiro, nenhum esforço por parte dos gestores para compra de equipamentos de proteção individual, para compra de ventiladores, para compra de materiais, insumos e remédios, que agora estão fazendo falta e estão demorando a chegar. Por quê? Está demorando a chegar porque não houve um planejamento prévio. Então, nós temos o primeiro passo da Prefeitura do Rio de Janeiro foi declarar o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, o Hospital de Acari, que eu trabalho lá desde 2015, como hospital de referência para o coronavírus. Inclusive nós, profissionais da unidade, soubemos primeiro pela mídia, né, que seríamos referência para coronavírus e depois um comunicado oficial. Um hospital que existiam 18 leitos de CTI, ou seja, um número muito pequeno. Nós sabemos que sempre houve essa sobrecarga no sistema de saúde. E agora nós temos 85 leitos com a expectativa de aumentar para 120 leitos de CTI, cuidados intensivos, aqueles leitos que tem um ventilador, que tem monitorização, que tem tudo isso para conseguir dar o suporte para o paciente. Uma outra questão que a gente tem é da ampliação lá no Gazola dos leitos de clínica médica, que eram 124. A expectativa da gente chegar em 160 leitos de clínica médica. No momento, todos esses leitos são altamente disputados. Nós temos 1.100 pessoas no município do Rio de Janeiro aguardando uma vaga para internação no hospital. Além disso, nós tivemos a abertura dos hospitais de campanha, o Hospital do Maracanã, o Hospital do Leblon, enfim, o Rio Centro, que são unidades que ainda não atingiram sua capacidade máxima justamente pela falta de insumos e equipamentos. Ou seja, agora esse planejamento que não ocorreu, né, num tempo que deveria ter ocorrido, está fazendo falta para a população, porque tem gente esperando. Nós temos 1.100 pessoas esperando a regulação e temos leitos vazios. Outra coisa é a falta de recursos humanos. Se você tem uma política há muito tempo de desmonte desse setor, que são os profissionais de saúde, que têm sido massacrados com atrasos salariais há anos e anos. Então, agora tem uma dificuldade de contratar esses profissionais. No início da pandemia, os sindicatos tiveram que entrar com ações na justiça para garantir os equipamentos de proteção individual. O que é isso? É a luva, é a touca, é o gorro, é a máscara, justamente para o profissional não se contaminar. Esses materiais não estavam sendo fornecidos em quantidade suficiente e na qualidade adequada. Nós tivemos que recorrer à Justiça do Trabalho para que isso fosse feito. Imagina que absurdo. E nesse período, muitos profissionais adoeceram e estão doentes ainda. Muitos, inclusive, vieram a óbito, estão internados em CTI, uma situação gravíssima e lastimável. Então, o panorama atual é que a gente tem a rede lotada, muitas pessoas aguardando, hospitais que não são referentes de coronavírus estão com muitos pacientes internados também por Covid-19, aí o Albert Schweitzer, em Realengo, a gente tem também o Evandro Freire, que tem recebido pacientes por Covid-19, a UPA, o Serilha, que é ali que faz parte do complexo, junto com o Evandro Freire, na Ilha do Governador, era para ter 20 pessoas internadas, né? A gente tem 70 pessoas ali, tinha 70 pessoas na semana passada. Então, e são unidades que são de curta permanência, ninguém tem que ficar uma semana, 5 ou 10 dias num SER, numa UPA, são unidades de curta permanência que a pessoa recebe cuidado, tem que ser regulada e transferida para um hospital. Então, a gente está no colapso, faltam respiradores, faltam medicamentos, a mídia tem noticiado a falta de midazolam, fentanil, que aconteceu no domingo passado, sem ser isso o outro, lá no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, falta de luz, ou seja, um total descaso com a população. Então, é uma doença grave que ela cursa, inclusive com óbitos de pessoas jovens, né? Então, isso é importante a gente frisar, que a gente precisa de adotar as medidas de isolamento, porque elas são as que conseguem conter o vírus para a gente conseguir ampliar a capacidade instalada, ou seja, a rede de saúde para dar assistência à população. Eu acho importante a informação, doutor, então eu estou passando algumas informações que me dá o gancho para fazer algumas colocações, algumas... eu não vou dizer fakes, porque acho que eu não tenho a informação para considerar isso fake, mas são informações e justificativas de algumas pessoas sobre o superlotamento do SUS.
A questão, doutor, a questão é simples. O SUS sempre foi superlotado, porque todo mundo fala assim, mas o SUS sempre teve problema, o SUS sempre teve lotado. Por que na Covid isso é diferente? Bom, primeiro eu quero falar, eu sou um árduo defensor do SUS, né? Eu defendo muito o sistema de saúde, quando a gente vai pegar sistemas universais, como, por exemplo, de saúde, que se propõe atender todo mundo, como o SUS, como na Inglaterra, no Canadá. Um dos principais orgulhos da população do Reino Unido, lá na Inglaterra, é o sistema de saúde deles, o NHS. E aqui o SUS representou uma verdadeira revolução em termos de assistência à saúde no Brasil. O SUS ele surge em 1988, ele, na nossa Constituição, diz que direito é dever do Estado brasileiro, não estou falando do Estado do Rio de Janeiro, da União, que é a Federação dos Estados, do município, direito de todo brasileiro, né? E dever do Estado. Então, isso a gente tem que efetivar. Isso está escrito ali, mas entre o que está escrito, a teoria e a prática, a gente tem um abismo muito grande, infelizmente. Mas é importante a gente ressaltar que antes do SUS, como era o sistema de saúde no Brasil? Era um sistema médico-previdenciário, em que apenas os trabalhadores com carteira assinada tinham direito à saúde, mesmo assim com serviços extremamente escassos, com diversas limitações ao acesso. Então, o SUS ele representou uma expansão da rede, né? Nós tivemos um aumento da estratégia de saúde da família, ampliação dos hospitais, enfim, uma política também de qualificação do quadro de recursos humanos, que é um grande ganho, né? Porque todo brasileiro passa a ser coberto, e não só aquele que trabalha, que tem na sua carteira assinada dizendo que é uma pessoa empregada no mercado formal e seus dependentes. Então, esse é um ganho. E, portanto, a gente tem que defender esse sistema que ele é historicamente subfinanciado, um sistema que a gente perde muito dinheiro, né? Uma coisa que a gente tem que ressaltar é que no governo Temer aprovou a emenda constitucional 95, inclusive com vários deputados, a maioria da bancada de deputados federais e senadores daqui do Rio de Janeiro votou a favor da emenda constitucional 95, que é a emenda que congela por 20 anos os investimentos no sistema de saúde. E nisso a gente já perdeu mais de R$1 bilhão para o SUS. É o dinheiro que está fazendo falta. Então, a demora no atendimento do SUS, enfim, tudo isso é um projeto que vem desde 88. O SUS, ele nunca teve compromisso e seriedade por parte dos gestores no Brasil. Então, isso que a gente tem que combater, exige um sistema de saúde que tenha financiamento, que tenha qualificação de recursos humanos, gestores qualificados. A gente tem mais de 5 mil municípios no Rio de Janeiro, no Brasil, né? E a gente sabe que muitos deles são cargos políticos que ocupam essa pasta, né, da saúde, pessoas que não são técnicas, que não sabem para que serve. A saúde não pode ser um cabide de emprego, não pode ser moeda de troca política. A saúde a gente tem que administrar com seriedade, porque são as vidas das pessoas que estão em risco. E a gente tem que cuidar das pessoas, mas não cuidar das pessoas no discurso eleitoral, como alguns candidatos fazem. Cuidar de verdade, garantindo recursos, garantindo uma equipe técnica treinada e fazendo com que esse direito à saúde ele seja efetivado na vida das pessoas, porque as pessoas, elas procuram o SUS e não conseguem atendimento, muitas das vezes. As pessoas procuram um exame, elas entram na fila do SUSEG e essa fila é interminável, mas isso também tem um motivo. O SUS, muitas das vezes, ele prefere, ao invés de expandir a rede própria, ou seja, comprar aquele tomógrafo, ampliar aquele serviço de oftalmologia num serviço próprio, ele vai e faz um convênio com uma clínica privada. E aí, ao invés de você ter algo que vai ficar como legado, né, para a população, você vai e paga por procedimento. E, na verdade, isso não é falta de recursos, porque se a saúde fosse uma prioridade, o governo do Estado, o governo do município e a União teriam investido. Uma coisa que é importante de ressaltar, a Constituição diz que o Estado do Rio de Janeiro, tem que investir 15% do orçamento dele em saúde. Isso Pezão não fez, Sérgio Cabral não fez, e o Witzel também ainda não está fazendo, né? Então, a gente tem um sistema que é subfinanciado. O Estado, alguns anos atrás, está investindo 7% só do orçamento, olha a diferença, de 7 para 12 no sistema de saúde. É um dinheiro que fez falta para muitas pessoas, com certeza, e que, com certeza, prejudicou a saúde e a vida de muitas pessoas e de muitas famílias, né? Isso é um absurdo. Então, a gente tem que combater esse negócio. Eu sou totalmente contra a gente falar que o SUS é uma porcaria. Eu não acho o SUS uma porcaria, eu acho o SUS um patrimônio. E como patrimônio, a gente tem que lutar por ele e defender, porque na hora da doença, na hora da gente passar, a gente tem que ter na hora que vem uma pandemia, a gente tem que ter um SUS forte. E o SUS ele tem ações que são, inclusive, imperceptíveis aos nossos olhos, né? O SUS está na vigilância sanitária, que fiscaliza os mercados, que fiscaliza os locais que a gente atende, está na vigilância epidemiológica, que é extremamente importante
no momento de pandemia, são aquelas pessoas que geram dados, né, justamente para a gente ter robustez, ou seja, confiabilidade de informações para combater a pandemia. Então, às vezes a gente não está vendo, a gente acha que o SUS é só aquele serviço de saúde que a gente vai e entra na fila. Não é isso, o SUS é muito maior que isso, e com o dinheiro que a gente tem, a gente não consegue fazer. Se a gente for pegar os investimentos em saúde, nos outros países que têm sistemas públicos universais, como o Brasil, que saúde é direito de todos, né? A gente tem investimento na casa de 70% em gastos públicos em saúde. Aqui no Brasil, a gente tem só 45% do que se gasta em saúde no nosso país é gasto público. Os outros 55% são gastos privados, ou seja, gasto das famílias, né? Que vão lá, compram remédio, pessoa que paga o plano de saúde, enfim, isso é um absurdo, isso não dá para continuar assim. O governo tem que ter seriedade e inverter esse subfinanciamento que existe e que assola a vida dos brasileiros, né, e dos cariocas principalmente. Aqui no Rio de Janeiro, eu vou na clínica da família, a clínica da família nunca tem médico. Isso é uma coisa que a gente ouve. Mas o que aconteceu? A Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2017, fechou 184 equipes de saúde da família. Isso não tem defesa. Então, são médicos que agora... E 184 médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde 6 vezes mais, enfim, demitidos. Pessoas que deveriam estar agora cuidando de cada um de vocês, enfim, que moram em Sulacap, que mora na Zona Oeste, que mora no centro, enfim, qualquer área da cidade, e está fazendo falta os profissionais. Fora isso, a gente convive desde 2017 aqui no município do Rio de Janeiro com atraso salarial. O Sindicato dos Médicos, a gente entrou com diversas ações desde 2017, quando eu estou no sindicato. A gente já conseguiu confiscar das contas do município mais de 300 milhões. E esses 300 milhões não foram só para pagar salários. Isso é importante a gente frisar, porque o nosso compromisso não é só com salário. A gente tem que ter condições dignas de assistência à população, de prestar um cuidado à saúde e assistência e condições de trabalho dignas. Então, esse dinheiro também foi para comprar insumo, que é o material para coletar um sangue na clínica da família, o material para fazer um curativo, o remédio, enfim. A gente sempre tem essa preocupação também. Então, a gente tem que reverter, porque dinheiro para publicidade cresce a cada ano, dinheiro para obra superfaturada tem, né? Isso a gente vê denúncias, né? E a morosidade do Estado em investigar essas denúncias. Agora a gente vê gestores pouco comprometidos com o SUS. A gente está vendo inúmeras denúncias de superfaturamento de ventiladores inclusive que não estão nas normas adequadas para dar assistência agora à pessoa que está precisando de cuidado intensivo. Então, o SUS é um patrimônio, o SUS ele é muito sugado. O SUS tem parasitas, e a gente precisa tirar esses parasitas para, de fato, conseguir dar uma assistência decente, que é o que todos nós merecemos. Porque saúde não pode ser um direito de rico, saúde não pode ser um direito de quem tem dinheiro para pagar. Saúde é direito de todos e é primordial, está na Constituição. E a gente tem que efetivar esse direito. Agora, deixa eu só voltar à pergunta anterior que eu fiz, doutor. Por que é fato ou não é fato o fato de que o SUS sempre teve problema de superlotação? Aí a pessoa fala, mas sempre teve. Não é por que só agora está superlotado o SUS? Não, o SUS sempre teve esse problema de superlotação. Isso é um projeto que os políticos têm de não investirem adequadamente no SUS. A gente deveria ampliar a rede. A gente tem pesquisas que mostram que o Brasil deveria investir muito mais na estratégia de saúde da família, que são as clínicas da família, porque ali os estudos mostram que de 80% a 90% das questões de saúde a gente consegue resolver ali com clínicos bem qualificados, com uma equipe que não está sobrecarregada. Mas é impossível um médico que, enquanto a recomendação é que ele cuide de 3.500 pessoas, ele tenha na equipe dele 7.000, 8.000 pessoas. E isso quem coloca é o governo. Então, você vai chegar na clínica da família, ou não vai ter médico, a pessoa não aguenta trabalhar nessas condições, ou foram demitidos, ou estão com atraso de salário, não vão querer continuar, ou então você vai esperar muito porque aquele médico, aquele enfermeiro está atendendo uma população muito acima. Os serviços de urgência e emergência sempre foram superlotados. Sempre falei com a Secretaria Municipal de Saúde, do Estado, que a gente precisava ampliar leitos de CTI. Prova disso é a judicialização extrema que a gente tem de pessoas que, fora do Covid, vão no plantão judiciário para requisitar leitos em CTI. Médico, infelizmente, não cria vaga em CTI. A gente não tem o poder de criar vaga, de fazer aparecer o ventilador. Queria que tivesse, porque se tivesse, certamente faríamos, porque a gente tem um compromisso de cuidar de todos, né? Mas muitas vezes a gente se depara com liminares que a gente não consegue nem cumprir, porque não tem a vaga. A gente não pode tirar uma pessoa do tubo, uma pessoa que está entubada, precisando de ventilação mecânica, para colocar outra. Mas é isso. Essas denúncias elas são feitas pelos trabalhadores há muito tempo, a população reclama disso há muito tempo. Mas
existe uma inércia, é isso, uma inércia e um descaso com a saúde das pessoas e também com os trabalhadores que estão na linha de frente. Não só nesse momento de pandemia, né? Eu acho que nesse momento de pandemia fica tudo mais escancarado, né? As coisas são mais agudizadas, as coisas ficam mais nítidas para todo mundo, a mídia tem dado mais repercussão. Mas é comum a pessoa que está 6, 7, 8 meses na fila do CISREG esperando uma consulta, 6, 7, 8 meses esperando um exame. A gente fala que o CISREG ele não pode servir só para transportar a fila que estava na frente do hospital e que pegava mal para dentro de um computador, né? A gente tem que, de fato, criar vagas que atendam todas as pessoas. E isso não acontece porque a gente não viu a expansão de serviços, ou seja, a gente tem um subfinanciamento e saúde não foi prioridade. No primeiro ano de governo do Crivella, ele tirou 700 milhões da saúde. Então, como que com 700 milhões em 2017, a gente poderia trabalhar adequadamente? Isso foi sucessivamente, a gente entrando na justiça, a gente questionando, fazendo disputa junto na Câmara de Vereadores para recompor esse orçamento. Então, é um projeto, sim, o governador que não investe os 12%, o presidente que também não tem um aumento, e agora o governo federal, amarrado pela emenda constitucional 95, não pode aumentar o recurso do SUS, o governo do município que a cada ano ele diminui o orçamento, e do ano passado para esse ele não tirou nenhum centavo, não, apesar que a gente já tinha perdido muito. Mas uma coisa que a gente tem que falar é que a inflação no setor saúde ela é altíssima, e ele mandou um orçamento que nem sequer é corrigido pela inflação foi, ou seja, a gente já estava numa situação ruim, se você apresenta o mesmo orçamento no ano seguinte, a tendência é piorar, né? Porque a inflação saúde é 3 vezes maior do que a inflação que a gente está acostumado com alimentos, enfim, quando a gente vai no supermercado e vê o aumento dos preços. Essa superlotação hoje é pior por conta da pandemia, né? Da característica da pandemia, né? Sim, a pandemia, ela exige que as pessoas tenham cuidados. A pessoa que está saturando mal, ou seja, está com uma perfusão, chegando o oxigênio numa quantidade insuficiente nos tecidos, no corpo dela, ela precisa de cuidados, né? E aí pode ser a suplementação de oxigênio pelo catéter, que é isso, esse não é um cuidado intensivo, mas tem que ser feito dentro do hospital, ou então pacientes que têm que ser entubados, o paciente está saturando mal, está pior, ele tem que rapidamente receber um leito de CTI para a gente conseguir estabilizar ele, porque os pulmões sozinhos não estão dando conta, né? E a gente não tem isso. Então a gente tem um aumento com o Covid-19 de pessoas necessitando desse cuidado, e a gente tem que lembrar sempre que não é porque o Covid surgiu que as outras doenças deixaram de existir. Então a gente já tinha uma superlotação antes, por causa das outras doenças, né? As pessoas continuam infartando, as pessoas continuam quebrando pé, tendo apendicite, tudo isso, tendo os problemas que elas já tinham. E agora a gente tem o Covid-19, que ele infecta muita gente. É um vírus que tem uma taxa de transmissão altíssima, né? E se transmite por gotículas, tem muitas pessoas que são assintomáticas, então a gente está conversando com aquela pessoa está ótima, né? Mas 80% das pessoas que têm Covid são assintomáticas. Isso é importante a gente frisar. Então você está conversando ali com aquela pessoa está sorrindo para você, está sem máscara, os dois são sem máscara, e aquela pessoa está te contaminando. E você pode não ser um sintomático respiratório e pode vir a precisar de um desses leitos que não tem agora. E na verdade, doutor, eu vou abrir para a pergunta, mas antes, só para botar uma consideração, na verdade, o tempo que se toma hoje das emergências do SUS, a pandemia tem essa característica, né? Porque acaba prendendo o paciente mais tempo, né? E por isso ocupa por mais tempo, e aí, sim, enfim... A estimativa é que um paciente que vai internado, ele vai precisar de 7 a 10 dias de um leito. Então, não é um leito que a gente consegue girar, dar uma alta rápida. Esse paciente, eu não posso dar uma alta precoce para ele, antes dele estar completamente estabelecido, porque senão ele vai para casa e ele vai morrer em casa. Então, o paciente que a gente precisa desse leito, precisa por algum tempo. Isso é importante a gente frisar. Doutor, eu vou passar agora, já tem muita pergunta de seguidor chegando, eu vou botar, ela vai aparecer aqui embaixo também. Eu vou pedir só para o senhor ser o mais conciso possível para a gente poder tentar responder todas. Não vai dar, mas a gente vai tentar responder todas elas. A primeira pergunta é da Cíntia S. Almeida. Aí, é real a síndrome de Kawasaki em relação para as crianças no Brasil? Olha, Cíntia, tem relação, tem relatos, né? Mas ainda não estão descritos ainda com N. O N, o que eu falo? Quando eu falo N, é um número de pessoas no estudo considerado significante. Então, tem essa descrição em alguns casos, mas a gente ainda não tem essa confirmação dessa associação forte, tá bom? Tem a Cíntia faz uma colocação que eu acho que é importante mais para o senhor comentar. A população também poderia colaborar fazendo isolamento. Uma coisa é sair mediante necessidade, outra é futilidade, fazendo resenhas e afins. Não é justo culpar somente o governo e o sistema de saúde. Uma parceria seria de subimportância. Doutor, tem essa mesma sensação?
Sim, o que a Cíntia fala é muito importante. Nesse momento de pandemia, que a gente sabe que a gente tem pessoas assintomáticas, que a gente sabe que é a transmissão pelas gotículas, né? É importante a gente superar esse senso de individualismo, né, que muitas das vezes a gente tem, e partir para um senso de coletividade, de solidariedade. A gente pode achar, eu sou uma pessoa que não está no grupo de risco, eu sou uma pessoa que não está tão exposta, né? Então, provavelmente não vai acontecer nada comigo. Eu sou forte, não sei o quê, não estou em contato com um familiar meu que faz parte do grupo de risco e sai na rua sem máscara, sai na rua sem motivo. Então, para a gente combater uma pandemia, a gente tem que ter união de todos, um senso de coletividade. Só saia de casa para serviços essenciais. Só saia de casa se for realmente necessário. E se sair, use máscara. Não saia sem máscara. Porque isso você está pensando não só em você está pensando principalmente no seu próximo. Um próximo que pode não ter a saúde que pelo menos você tem a percepção que tem. E na verdade isso não acontece, né? Porque eu tenho visto muitos jovens internados também, jovens vindo a óbito. E isso é uma situação que eu tenho que ressaltar, porque isso é importante. Pessoas, inclusive, sem comorbidade nenhuma. Então, uma outra questão importantíssima da gente falar é da adoção das medidas de isolamento horizontal, ou seja, toda a população ficar em casa. A gente tem uma capacidade instalada, ou seja, um número de leitos, de ventiladores, de insumos, de remédios, que está insuficiente para as pessoas que precisam. Se a gente aumenta a incidência, ou seja, o número de casos novos de Covid, agora, nesse momento, o sistema vai se colapsar mais ainda e não vai ter como atender todo mundo. Então tem que ficar em casa, é uma responsabilidade com a sua saúde, uma responsabilidade da saúde que você gosta e também das pessoas que você não conhece, mas que numa sociedade em que nós vivemos, nós temos que superar o individualismo e passar para um olhar social, um olhar coletivo. Falando em individualismo, a Sueli Frutuoso, ontem em Realengo, vários jovens soltando pipa, muitos o dia inteiro, não estão nem aí, triste, as famílias que pagam. Soltar pipa também não pode, né, doutor? Não pode, isso não é essencial, de modo nenhum. Soltar pipa, a pessoa está ali provavelmente disputando com outras pessoas, tentando cortar a pipa de outra pessoa, né? Normalmente em grupos e altamente exposto. Não tem que sair de casa, soltar pipa de jeito nenhum, nem churrasco para 30 pessoas. É verdade, doutor. A Alânia Bicebo Xavier pergunta ao doutor Alexandre Teles o porquê de todos os municípios não aderiram ao protocolo dos medicamentos. Não é melhor prevenir dando a medicação no início? Alânia, uma outra questão que a gente tem tido é justamente sobre os estudos sobre esses remédios, né? A gente tem estudos muito que não é um consenso a adoção da hidroxicloroquina, da cloroquina, da ivermectina, anita, enfim, desses outros remédios que vão surgindo. Então é importante a gente falar dos anticoagulantes que têm sido utilizados. Então aqui no município do Rio de Janeiro, o que a gente tem utilizado normalmente são remédios que também já apareceram na mídia, né? A gente tem feito anticoagulação, a gente tem feito uso de azitromicina, de clavolin. Os pacientes, a rede municipal do Rio de Janeiro, no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, tem a cloroquina, né, para os pacientes que aceitam o termo, porque tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que o paciente tem que aceitar utilizar a cloroquina. Por que isso? Porque não tem ainda evidências robustas. Inclusive, saíram alguns estudos da Itália, enfim, de outros países, que mostram que a cloroquina pode levar a um desfecho pior, né? Ou seja, pode piorar o quadro de alguns pacientes. Então, a medicina, ela não é uma ciência exata. Que um remédio, ele vai fazer bem para todas as pessoas. Todo remédio, ele tem seus efeitos colaterais e ele se apresenta de uma maneira diferente. São remédios que não foram autorizados, até porque é um vírus muito novo, que a gente está conhecendo, inclusive, a fisiopatologia dele, ou seja, como ele se manifesta, como que ele afeta o corpo, a gente está conhecendo agora. A gente pensava no início que eram manifestações respiratórias, a gente agora já vê que tem alterações neuronais, né, nos neurônios, que tem alterações hematológicas no sangue, então é um vírus que afeta todo o corpo. Então, como eu tinha dito, esses estudos eles ainda carecem de evidências científicas mais robustas, né, para a gente conseguir, porque eles têm benefícios, mas os estudos não são conclusivos. O presidente da República, enfim, ele vai na mídia e recomenda que todo mundo use cloroquina, mas aí a gente vê recomendações, estudos de pesquisadores internacionais renomados dizendo que não altera tanto o desfecho assim. Então, espero que saia logo uma vacina, espero que saia logo um remédio com estudos, com evidências científicas melhores. A medicina ela tem sempre que ser baseada em evidências, a gente não pode trabalhar com achismo, né? A gente tem que trabalhar com o que de fato vai fazer bem para a população. E a gente está aguardando ainda a construção de um consenso, a gente está aguardando ainda a construção de estudos que estão, sim, em fase de realização de ensaios clínicos, não só no exterior, mas no Brasil também. Mas para a gente fazer um uso de algum remédio em larga escala, a gente tem que ter certeza que ele é seguro e que ele vai, de fato, mudar o prognóstico. Aí eu estou pensando em uma outra coisa,
porque a gente tem uma escassez de recursos no sistema de saúde, né? Se a gente começa a comprar um remédio que não vai fazer nenhum benefício, não tem nenhum benefício para o paciente, só porque tem as disputas, porque a indústria farmacêutica ela também entra nessa disputa, né? Querendo vender o seu remédio, por mínima que seja a evidência. Então, a gente tem uma disputa, um recurso escasso, que a gente tem que racionalizar esse recurso, né? E que a gente tem que utilizar quando de fato vai fazer bem para as pessoas. Tenho certeza que quando nós tivermos evidências científicas robustas, todos vão ser beneficiados pelo eventual remédio que tivesse evidência. O senhor falou da cloroquina, eu queria falar daquele remédio do piolho. A ivermectina. Sim, a ivermectina é a mesma coisa, não tem estudos, a gente tem visto alguns pacientes que têm melhorado. No Ronaldo Gazola e na prefeitura esse remédio está disponível. Olha, só para falar para vocês, gente, a cloroquina tem no SUS, tá? Tem ivermectina no SUS, tem anita no SUS, tá? Tem azitromicina, tem clavulina. Esses remédios estão no SUS e já fazem parte da Rename, que é a lista de medicamentos que o governo federal compra e que os municípios compram. Isso tem. E em casos indicados, eles estão sendo usados, sim, nas internações hospitalares, que eu tenho visto, né? A gente tem acompanhado, tá bom? Doutor, mais uma pergunta aqui, vamos continuar. A Rosana Olive, as OS nunca funcionaram direito. Legal para a parte do sindicato do médico falar isso. Infelizmente, virou caixeador dos prefeitos e secretário de saúde. Já na gestão anterior. Doutor, definitivamente, OS é uma coisa que ajuda, não ajuda? Não tem jeito? Como é que funciona isso? Olha, Rosana, a questão das OS eu sempre fui contra. Eu sou a favor do concurso público com contratação direta, porque isso dá mais estabilidade para o nosso quadro de recursos humanos, né? A gente tem as OS nesse momento que elas deixaram de pagar funcionários, elas estão pejotizando, terceirizando profissionais, enfim, uma situação muito difícil. E a gente tem estudos da Fundação Oswaldo Cruz que pesquisaram cidades com OS e sem OS. E a pesquisa foi que as OS não se mostraram superiores à administração direta, ou seja, quando a Secretaria Municipal de Saúde faz a gestão. Não falta estudo, não falta evidência nesse caso. O que falta é vontade política. As OS, elas ficam em meio a uma caixa preta, né, de recursos, uma dificuldade de fiscalização, tem inúmeras denúncias, a gente vê na mídia, a gente acompanha junto ao Tribunal de Contas do município e do estado, na justiça. Então, na verdade, o serviço público tem que ser gerido na lógica pública, né? O serviço público tem que ter gestão do secretário municipal de saúde e dos servidores ali designados. A gente, nesse momento, uma grande dificuldade da gente recrutar profissionais é justamente porque ninguém quer aceitar um vínculo frágil como as OS têm oferecido. Tem OS oferecendo médico por PJ, contratar um médico PJ, pessoa jurídica, né? Aquele médico que, caso ele se infecte, ele não tem direito nem aos 14 dias de afastamento. Inclusive, isso eu queria só abrir um parênteses assim, aqui, porque hoje, meio-dia, o Sindicato dos Médicos, a gente ganhou uma liminar contra o Estado para que todos os médicos quarteirizados, contratados por PJ nessas OS, eles tenham direito a afastamento remunerado. Então, uma vitória que a gente teve nesse momento e que os salários que estavam atrasados em UPA do Estado, UPA de Copacabana, Taquara, Botafogo, sejam pagos. Isso a gente conseguiu e é uma vitória, mas a gente tem que lutar para reconhecer o vínculo trabalhista. OS não é a solução é a gestão direta, em que a gente tem servidores estáveis, pessoas que têm vínculo com o serviço, né, e pessoas que não vão estar ali para agradar político. O serviço público não pode ser cabide de emprego, como essas OS fazem, né? O serviço público tem que ter seriedade, pessoas que passaram por processos seletivos, pessoas que estão ali comprometidas de fato. E a OS, ela não apresenta nenhuma vantagem. Nossa, opinião importante. Marisa Bauer, primeira pergunta da Marisa: o Sindicato dos Médicos fizeram alguma ação judicial no município ou estado pedindo afastamento de médicos em grupo de risco a realizar atividades em contato com pacientes do Covid-19? Sim, Marisa. O Sindicato dos Médicos, no dia 6 de abril, a gente ingressou com uma ação na Justiça, pedindo que todos os médicos fossem afastados. Os outros sindicatos também entraram, os sindicatos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, que fossem afastados justamente porque a gente entende, porque isso a gente tem evidências, os estudos mostram que a gente tem muitos profissionais, até pela demografia médica, né, que fazem parte de grupo de risco, têm mais de 60 anos, fazem parte têm doenças crônicas, enfim, alguns têm múltiplas comorbidades. E esses profissionais necessitariam ser afastados. Essa decisão foi negada, essa liminar foi negada
pela primeira instância, recorremos para a segunda instância e também foi negado. O Sindicato dos Médicos agora ingressou com um novo recurso. Essa semana deve sair uma nova decisão. Não podemos achar razoável que esses colegas que há tantos anos estiveram cuidando das pessoas ali que tinham mais de 10 anos, tem colegas que estão em grupo de risco, inclusive faleceram. Eles continuem ali na linha de frente, eles podem ser deslocados de função ou ter um afastamento remunerado. É isso que a gente pede e pedimos também que a Justiça do Trabalho tenha sensibilidade para isso. Segunda pergunta da Marise foi: o uso de suplementação vitamínica pode melhorar a imunidade e evitar que a pessoa contraia o novo Covid? Eu vi isso muito em relação à vitamina D. Igualmente, a gente não tem evidência sobre isso, mas obviamente que é recomendado todo mundo tomar o sol, né? Vá para a varanda e tome sol, sem sair de casa, pelo amor de Deus, abre a janela. É bom. Vamos lá, Alânia Bicego Xavier, doutor Alexandre, como presidente do sindicato. O que pode nos falar sobre a ordem que os médicos receberam para colocar no óbito todas as mortes por Covid? Bom, aí é uma coisa diferente, Alânia. A recomendação é que todo mundo que tem síndrome gripal, ou seja, apresenta sintomas respiratórios, coriza, enfim, tosse, no atestado de óbito dele sai como suspeita de Covid-19. Todos esses pacientes têm que ser testados, e caso não seja suspeito de Covid-19, é direito da família receber essa informação que não era Covid. Entretanto, nesse momento em que o Estado tem comprado poucos testes, isso é inclusive um absurdo, as pessoas têm direito de ser testadas, os profissionais têm direito de ser testados, a gente teve que entrar na justiça para garantir o teste dos profissionais, ainda se está numa dificuldade enorme, né? Então, a gente está nessa situação em que a gente não tem dados epidemiológicos justamente porque a gente não consegue testar a população. Então, a gente fica numa situação bem difícil. A gente espera que todas as famílias recebam esses comunicados, é um direito delas, né? Mas, nesse momento, quem tem síndrome gripal, a gente tem que colocar a suspeita de Covid-19, porque muda os procedimentos para enterro, para sepultamento, enfim. A gente tem que garantir, nesse momento, também preservar as famílias, mesmo com um eventual descarte desse CID depois, dessa classificação de doenças depois. É só para esclarecer, doutor, aproveita só para beber um pouquinho d'água para poder ver se molha a garganta, né? Que a gente acaba tendo que falar bastante. Mas só para esclarecer a você que está acompanhando. Meu cachorro está agitado aqui do lado. Mas em tempos de quarentena, todo mundo está sofrendo isso. Daqui a pouco meu filho passa correndo aqui, não tem problema não. Só para esclarecer, o que vai no atestado de óbito de verdade, doutor, é Covid interrogado. Suspeita de Covid. Né? Suspeita de Covid. Ou Covid. Isso, ou Covid confirmado, caso tenha o resultado. Esse exame, que é esse óbito, que vai como Covid interrogado, vai, obviamente, o sepultamento segue um protocolo em função da pandemia, obviamente, mas esse exame é coletado e sai depois de alguns dias, confirmando ou não, né, doutor? Isso, e a família tem direito a esse resultado. É só porque também outras coisas que você vem falando, tudo é Covid. Não, também nem tudo tem suspeita. As pessoas continuam morrendo por pneumonia bacteriana, continuam morrendo por outras doenças, DPOC, enfim, outras doenças respiratórias. Isso continua morrendo, com certeza. Então, mas nesse momento que a gente tem que ter procedimentos especiais para o enterro, não tem como a gente dizer que a pessoa não estava com Covid, até porque existem co-infecções, né? As pessoas podem ter uma pneumonia bacteriana e também estar com Covid. A pessoa pode estar ter um DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica há muitos anos e também está com Covid. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? E, doutor, só para esclarecer também, o Covid causa infarto? Covid aumenta a troponina, né? Que é uma das enzimas que a gente utiliza para marcação, para ver a marcação, enfim, o prejuízo no tecido cardíaco. Então, a gente tem que sempre fazer um eletro, enfim, outros exames para confirmar, tá? Importante. Uma das grandes fakes que rodou durante muito tempo bandido baleado pela polícia e morre de Covid. Bom, isso pelo menos na rede municipal, cachorro pulando no meu colo, na rede municipal que eu tenho conversado com os colegas, isso não tem acontecido. As pessoas só têm recebido suspeita de Covid caso elas tenham síndrome gripal, ou seja, apresentam algum sintoma respiratório. Isso é importante, tá vendo como é que é importante ter alguém da linha de frente falando? Vamos agora, a Rosane também fez... Está reforçando uma pergunta que já foi feita, mas eu acho que é importante para o doutor reforçar, né? Por que não estão adotando o protocolo de hidroxicloroquina logo no início do diagnóstico? Não existem estudos ainda com um grau de evidência suficientes, inclusive existem estudos que mostram que pode afetar de maneira
prejudicial ao paciente. Então, a gente aguarda ainda estudos com um número de pessoas maiores para a gente utilizar esse medicamento. São medicamentos que não eram autorizados para a COVID inicialmente e que têm sido utilizados. Doutor, então, a gente precisa de... A medicina ela é baseada em evidências, né? Isso é importante a gente esclarecer. Então, a gente precisa de estudos científicos que garantam enfim, o uso de qualquer tipo de medicação. Eu vou mostrar... Meu cachorro está querendo aparecer na live, entendeu? Olha, mas deixa ele aparecer, não tem problema. Cadê? Vem cá, Ludovico, vem cá. Só para esclarecer, gente, olha ele aí. Meu filho, que eu adotei há uns 2 anos. Que lindo, hein? Doutor, diga uma coisa. Eu estou falando dos estudos sobre a hidro. Existem estudos em andamento, obviamente. Algum já bateu o martelo? É possível? Pode usar? Não temos nenhum remédio ainda com um grau de eficácia, efetividade e eficiência adequada ainda, infelizmente. Bem, vamos à pergunta da Valésia Carlos. Em que momento deve-se procurar o hospital? Se o paciente tiver falta de ar, febre... Valésia, essa pergunta é importante, porque nesse momento é importante a gente não sobrecarregar esse serviço. Então, quem está sentindo sintomas leves, apenas uma febre, enfim, nada grave, ficar em casa e utilizar sintomáticos. Essa é a recomendação. Pacientes que apresentam falta de ar, dificuldade de respirar, né, estão utilizando inclusive a musculatura abdominal para respirar, enfim, estão confusos, né, estão letárgicos, que a gente fala, esses pacientes têm que imediatamente procurar o serviço de saúde. Não espere. Eu vou recolocar agora uma pergunta que a Rosana fez, que ela está, na verdade, praticamente debatendo com a gente sobre a hidroxicloroquina. Mas foi uma indicação da doutora Nise do Hospital das Clínicas. Doutor, até onde está a opinião do médico e uma decisão coletiva de um conselho? Rosana, a gente, nos níveis de evidências que a gente utiliza, o pior nível de evidência, obviamente, tem algum significado, né? A gente não pode ignorar, é a opinião do especialista, né? O melhor nível de evidência que a gente tem são estudos randomizados, enfim, estudos como meta-análise, enfim, são tipos de estudo que a gente utiliza. O pior grau de evidência na medicina é meramente a opinião do especialista. Então, a gente precisa de estudos com nível de evidência maior. O senhor, quando fala nível de evidência maior, é um amplo estudo com, sei lá, 500 pessoas, e é um estudo que demora meses. Pode demorar meses ou pode ser feito de uma maneira mais rápida, como estão tentando fazer. Mas a gente precisa que eles tirem todos os vieses, né? Porque todo estudo tem viés, a gente tem que minimizar todo viés, ou seja, todo fator de interferência nesse estudo. A gente tem que ter um estudo confiável para a gente conseguir recomendar algo para toda a população. O Bruno Fiel está fazendo as seguintes perguntas, e parece que o Bruno vai ser papai, já que está ali uma gestante, então tem uma preocupação redobrada, né, doutor? Com gestantes e a pandemia. E ele, obviamente, está perguntando, quando recebemos um mau atendimento médico, a quem devemos procurar? É muito comum sermos mal atendidos. Toda denúncia de relação ético-profissional, né, e aí o mau atendimento, enfim, desrespeito nas relações interpessoais, isso é comunicado ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, CREMERGE. Vocês podem entrar no site do CREMERGE e procurar mais informações de onde se localizam as sedes deles, enfim, para realizarem denúncias. Eles também estão recebendo denúncias online. cremerge.org.br. Vamos lá para Joselita Leal, também é uma fiel participante aqui do Sulacamil, está sempre muito atuante. Está acontecendo atendimento para os pacientes agendados no CISREG? As consultas serão remarcadas? O senhor orienta a repetir o receituário quando o paciente do SUS não consegue atendimento? São 3 perguntas, né? Em primeiro lugar, todas as consultas que são eletivas e todos os procedimentos, enfim, foram desmarcados. Isso é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina. Não é algo aqui só no Rio de Janeiro, em todo o Brasil isso aconteceu. Então, esse paciente ele vai ser remarcado depois, ninguém foi deletado do CISREG, tá? E esse paciente depois ele vai ter o agendamento da consulta dele. Isso é importante a gente colocar. Outra questão é em relação à repetição de receituários, né? O Conselho Federal de Medicina ele permitiu o uso da telemedicina, do teleatendimento, enfim, a Anvisa tem flexibilizado o prazo das receitas. Então, no paciente que a gente já conhece, que a gente já tem o contato, enfim, que a gente sabe que está bem, não tem nenhuma alteração, a gente pode sim realizar a renovação desse receituário. Ver como é que as pessoas são sedentas de perguntas, né? E é importante essa live por conta disso.
As pessoas estão questionando. A Andréa Barros, por exemplo, pergunta, mas também houve aumento de mortes por doenças respiratórias. O que poderia explicar isso? André, o principal fator que a gente tem discutido dentro da saúde coletiva, da saúde pública, é a subnotificação. O que é a subnotificação? São pessoas que possivelmente tiveram coronavírus, evoluíram para uma insuficiência respiratória e vieram a óbito. Um dos principais fatores que explica isso é a falta e ausência de testes que a gente tem aqui no Brasil, né? Há poucas pessoas têm sido testadas de fato, a gente não está conseguindo ofertar o teste de maneira ampla para toda a população, porque a gente produz muito pouco. Isso é lamentável, porque nós temos instituições aqui no Brasil, como a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que fica aqui em Manguinhos, no Brasil. A gente tem a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Uberlândia, que tem esses testes, conseguem fabricar esses testes, mas até o momento não houve nenhum investimento concreto nelas, para que elas conseguissem produzir de larga escala, ou seja, para toda a população esses testes. Faltam recursos humanos nessas instituições, faltam insumos, faltam materiais, enfim, falta apoio, e são instituições que são federais, né? Então, a Fiocruz, a Universidade Federal de Uberlândia. Então, o governo, através do Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, tem que apoiar, porque se a pessoa não é testada, a pessoa vai com uma causa de óbito, que pode ser Covid, né? Poderia ter sido Covid, e na verdade a gente nem sabia, porque a pessoa não foi nem submetida a um teste. Isso é um absurdo. O fato de não ter esses testes, doutor, é a sinalização de que o número divulgado está longe de ser o número correto? Ah, com certeza. A gente estima que a subnotificação leva a gente ter divulgado de 7 a 10 vezes menos casos e óbitos do que acontece de fato. A gente tem um número muito maior de pessoas infectadas e a gente não sabe. Inclusive, o vizinho que está ali tossindo, falando que é rinite, pode ser coronavírus. Isso tanto para infectados quanto para mortos, doutor? Também pode ter casos de morte? Também, com certeza. A gente tem, como disse a colega na mensagem, aumentou sim o registro dos cartórios para causas respiratórias. O número, então, o senhor falou 7 vezes menos, doutor? De 7 a 10 vezes mais. Isso. Não, no caso, os números divulgados são 7 vezes menos. Pode ser, no caso, correto, ser 7 a 10 vezes mais do que está sendo divulgado. Isso é um estudo da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, inclusive, ela coloca um número muito maior, né? Eles acham que a gente pode chegar até 15%, 15 vezes de subnotificação. Então, a gente vai ser difícil a gente descobrir quantas pessoas de fato vieram a óbito, ficaram internadas por coronavírus ou não tiveram, porque a gente não testa a população. Isso é quase um crime sanitário, né? Doutor, então é por isso que algumas informações que vêm chegando até de imprensa internacional é que talvez o Brasil seja o novo epicentro. Sim, com certeza. Só que diferente, os outros países têm testado as pessoas, conseguem ter um número muito mais fidedigno de pessoas que estão de fato infectadas. A gente sabe que esses testes, ele tem 85% de sensibilidade, ou seja, de cada 100 pessoas que forem positivas, 85 vão dar positivo de fato e confirmar, 15% vão dar negativo, até porque esses testes ainda estão em fase de calibração, etc. Mas é importante a gente testar o maior número de pessoas, né? Para a gente conseguir saber quem de fato tem o coronavírus. Se a gente não sabe, a gente não consegue dados robustos. E isso é um absurdo, porque os Estados Unidos têm testado muito, a Alemanha tem testado muito, a Itália testou muito, o Brasil a gente não testa ninguém. No início, na segunda, terceira semana, já pararam de testar as pessoas. Isso é um absurdo. Vamos às perguntas, continuamos com as perguntas. Fábio Santiago Tricarico é outro também fiel participante do Sulacap News, interage bastante. Tem algum medicamento para se tomar ao descobrir a doença? Algum antibiótico? Fábio, o que tem sido prescrito é o Clavulin e a azitromicina. Só que, entretanto, eu preciso ressaltar que a prescrição de antibiótico é competência médica, né? Todo antibiótico tem que ser comprado com receita médica. O antibiótico tem que ter avaliação, porque você tem que tratar, se você utilizar antibiótico sem a devida avaliação, você pode criar uma resistência, você pode estar doente por outra coisa, como seja coronavírus, enfim. A resistência bacteriana também é algo muito grave. Não vamos gastar antibiótico sem a devida comprovação, porque isso depois pode gerar uma resistência. Quando você precisar de fato do antibiótico, ele não vai fazer efeito. O Fábio também, logo em seguida, mandou outra pergunta. Quando sabemos se somos assintomáticos? Porque tem pessoas que foram orientadas a voltar para casa e morreram. Não, assintomático é quem não tem sintoma nenhum, né? Não tem uma coriza, não tem o nariz escorrendo, não tem tosse, não tem nada. Então, esses são 80% das pessoas, né? Mas a gente não vai saber porque a gente não testa. Então, esse é um fato. As pessoas que foram para casa
e eventualmente morreram. Isso é uma situação lamentável, mostra um colapso, né? A gente tem visto isso pela mídia, não tem acompanhado isso, não recebi nenhuma denúncia sobre isso, é importante frisar, mas todo paciente ele tem direito de ser atendido no SUS, e temos que brigar por isso. A Lânia mandou outra pergunta: o que está achando do isolamento e a ansiedade que várias pessoas estão tendo? Bom, isolamento é fundamental para a gente controlar a curva da incidência da doença, a gente não ter casos novos, né? E a gente conseguir fazer com que a gente amplie os leitos de CTI, chegue os insumos, os materiais, justamente para a rede conseguir se instalar e para a gente parar a transmissão do vírus. É importantíssimo, isso temos que adotar, já falei um pouco sobre isso aqui. Uma outra questão que ela perguntou foi sobre... vou voltar aqui que já estava na outra. Sobre ansiedade. Sim, ansiedade. É uma questão que a gente tem visto muitas queixas, os profissionais de saúde também estão passando por isso. É uma situação dificílima, porque a gente fica trancado em casa, as relações pessoais, né, são comprometidas, a gente fica isolado, né, não só um isolamento físico, né, mas isolamento das nossas relações também, com as nossas redes de apoio distantes, muita gente sofrendo, com medo de desinfectar, ficando estressadas, né, ficam extremamente ansiosas. Com certeza a gente tem que... E isso se torna ainda mais grave quando a gente não tem medidas de apoio para a população, né? Muita gente sofrendo porque está sem dinheiro, muita gente sofrendo porque tem que sair de casa. Enfim, uma situação difícil. O que a gente viu é que falta compromisso do governo, né, nas 3 esferas, né? Justamente para garantir que as pessoas fiquem em casa e tenham uma plenitude para estar em casa, né? Obviamente ninguém vai ficar tranquilo, tem que ficar trancado em casa. Mas se tiver, obviamente, uma garantia da alimentação, uma garantia da moradia, uma garantia que vão ter os direitos sociais preservados, e não é auxílio de R$600 que dá conta disso, é um auxílio muito pequeno, né? A gente tem que ter políticas mais efetivas para, de fato, as pessoas conseguirem ficar em casa um pouco mais aliviadas. A Ana Mendes, no posto da Sulacap, a enfermeira responsável me negou a receita de simvastatina, dizendo que ela não podia ver o resultado do meu exame, que ela mesma solicitou. Bom, a prescrição de remédios, o início de medicação, é competência médica, né? Então tem que ser feita uma consulta com o médico, e a orientação que tem sido é que os casos urgentes, né, eles estão sim sendo atendidos pela atenção primária, independente do Covid, ou seja, só foram desmarcadas consultas eletivas, as consultas que não são urgências, as consultas que são urgências, os pacientes têm direito a esse atendimento, com certeza, né? O Fábio volta com outra pergunta: estão as pessoas morrendo por falta de testes e precariedade do sistema de saúde? Não do sistema, da falta de amparo logístico. É o desmonte crônico do Sistema Único de Saúde, né? Isso que agora a gente tem visto mais evidenciado, mas infelizmente o descaso com o SUS já levou muitas pessoas à morte antes, inclusive, da pandemia. Por isso eu reforço: defender o SUS, exigir o direito à saúde e exigir condições estruturais e exigir condições de financiamento adequadas. Vamos lá, pergunta chegando. O Bruno novamente faz a pergunta: quando uma pessoa está com problemas de outro problema de saúde, exemplo, a dor nas costas, nesse momento de Covid, melhor não ir ao hospital? Qual a sua orientação para esses casos? O ideal é não ir ao hospital, porque o hospital é um lugar potencialmente contaminado. Você vai chegar naquela UPA, você vai chegar no hospital, vai ter gente tossindo, e com certeza vai ter gente ali que está tossindo que vai ser Covid. Então, se é um sintoma leve, fique em casa, né? Coloca compressa, toma dipirona se não tiver alergia, enfim, mas não procure o hospital, que já está superlotado, em um lugar altamente contaminado. Você vai ali para tratar da dor nas costas, e daqui 5 dias você começa a tossir porque pegou Covid ali naquela unidade. O Bruno fez a outra pergunta, já emendou nessa aqui: qual a possibilidade de pessoas que vêm a óbito com atestado de possível Covid não terem Covid? Um amigo perdeu o avô por infarto e o seu óbito entrou para o Covid. Não pode enterrá-lo de maneira que gostaria? Bem, a gente falou sobre isso, né, doutor? Isso tem que aguardar o teste, porque todo mundo com sintoma respiratório entra como Covid. Então tem que aguardar o teste, que tem demorado, infelizmente. Nesse caso, até por causa do caso do infarto, né, doutor, que o Covid pode causar, né? E outra coisa, esse senhor, ele provavelmente ficou numa UPA lotada, que do lado dele podia ter alguém com Covid. Infelizmente, se ele não entrou ali por Covid, ele pode ter pego Covid. É uma triste verdade, mas é isso. A Rosânia pergunta: 14 dias é o suficiente para não contaminar? 14 dias é o período máximo de incubação do vírus, né? Então, as manifestações, enfim,
tem que acontecer dentro desses 14 dias. Ela volta com uma outra pergunta: tem alguma rede de apoio psicológico aos profissionais de saúde? Isso é importante, Sim, o município do Rio lançou essa rede de apoio nesse momento, né? Tem tido, ainda ela contratou mais profissionais, enfim, ela ainda é pequena. O Ministério da Saúde fez uma parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria também para fornecer um suporte online. São iniciativas ainda muito incipientes, pequenas, né? Mas que a gente espera que se fortaleçam, porque é necessário. Colegas com insônia, colegas com muita pressão. O doutor, a situação hoje do Rio de Janeiro com a Covid, o isolamento está sendo suficiente ou o lockdown é necessário? A Fiocruz e a UFRJ defendem lockdown. Lockdown, a pessoa, ninguém sai de casa, né? Exceto por situação extremamente necessária. Se a gente for pegar a situação que a gente tem hoje, é importante para a gente, primeiro, para a gente não interiorizar o vírus, né? Ir para cidades do interior do estado. Muitas das cidades têm um sistema de saúde, uma rede ainda muito pior que a gente. Tem cidade aqui no interior que nem leito de CTI tem. Então vai ser um verdadeiro massacre, né? Outra questão é a gente garantir que a gente diminua a incidência dos casos novos aqui no Rio, para a rede dar conta. Então, porque a gente já está com 1.100 pessoas esperando leito agora no município do Rio de Janeiro. Se a gente não consegue reverter isso, e a gente tem visto que o isolamento da maneira que está tem sido extremamente desrespeitado, né, com menos de 50% de adesão aqui no município do Rio de Janeiro, então sim necessário a gente avançar para o lockdown. Mas o lockdown ele tem que sempre vir junto com políticas de cuidado das pessoas, cuidado social e cuidado econômico, não é só trancar a pessoa em casa e dizer que vai dar R$600 para ela, né? R$600, infelizmente, é uma quantia insuficiente. Tem que ter um apoio não só do governo federal, um apoio do estado, do governo do município. Querer trancar todo mundo dentro de casa e deixar cada um a sua própria sorte, isso é absurdo. Ela completa com uma informação já em cima do que o senhor respondeu. Temos que ajudar e divulgar, obviamente, essa informação sobre ajuda psicológica e ajudar os profissionais de saúde. Tem o nome do site, doutor? Eu não tenho aqui agora, mas eu posso pesquisar e te mandar. E se divulga na página, se você desejar. Então, daqui a pouco, Rosana, a gente vai divulgar sim. Vem a pergunta da Ana Lúcia: tem um familiar internado no município de Niterói? Quais os protocolos que podemos solicitar ao hospital para nos fornecer informações do paciente? Bom, é direito de todo paciente ele ter visita médica todo dia. Visita médica é emitida um boletim. Então, diariamente, o familiar tem direito de saber o estado de saúde do paciente, tá bom? Isso é código de ética médica. Ela até complementa a informação: a unidade alega que é necessário o familiar ir à unidade de saúde buscar informações. Isso, Ana Lúcia, não é nem um pouco razoável. No Gasola, no Hospital Gasola que eu trabalho, o município do Rio implantou, por exemplo, informações via telefone. Você vai sair para um ambiente extremamente contaminado, no hospital, com uma chance de se contaminar, isso é um absurdo. Denuncia onde, doutor? Pode denunciar tanto para o Ministério Público, pode denunciar para o Conselho. Vamos lá, mais uma pergunta do Bruno: uma pessoa contaminada deve ficar quanto tempo em isolamento após a alta em sua família que acabou não sendo testada? Quem mora na casa de alguém confirmado com Covid tem facilidade de conseguir ser testado? Ninguém tem facilidade, infelizmente, para conseguir ser testado, absurdo, né? Enfim, a pessoa tem que ficar 14 dias em isolamento, esse isolamento não é indicado apenas para ele. 14 dias do início dos sintomas, tá bom? Então, 14 dias a pessoa e 14 dias todos os familiares, todo mundo que mora com ele, porque mesmo quem não manifestou, pode ser um portador assintomático. Doutor, a gente está caminhando para o final dessa live, enfim, eu acho que o tamanho da interação mostra o tamanho da preocupação das pessoas e a ânsia das pessoas em se informarem, doutor. Vou ver como é que é positivo isso, né? A interação direta. Eu queria explorar o senhor nessa parte final da live para falar um pouco do teu trabalho efetivamente no Ronaldo Gazola, que é, enfim, como o senhor falou lá no início da live, descobriu através da imprensa que o seu hospital, o seu trabalho, seria o hospital de referência do Covid. O hospital estava pronto, doutor, para definitivamente ser a referência para o tratamento do Covid-19? Não. Quando foi anunciado, não estava pronto. Faltava equipamentos de proteção individual, tinha um quadro de recursos humanos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem reduzido, né? Enfim, sofremos bastante no início, mas a prefeitura, através da Rio Saúde, realizou ampliação desse quadro de recursos humanos. Meu setor, a clínica médica, está com um quadro de recursos humanos composto, né? O CTI ainda tem um déficit de recursos humanos até hoje, é importante a gente frisar isso. Faltam insumos, faltam remédios,
faltou midazolam e fentanil 2 finais de semana atrás, faltou luz, não houve um planejamento adequado para os geradores ali na unidade. Então, é uma situação que causa muita apreensão, mas com certeza um compromisso de todos os médicos, de todos os profissionais que estão ali, de prestar uma assistência adequada para cada um que chega ali. Esse compromisso a gente precisa de insumos para isso. E temos denunciados, temos oficiado da prefeitura, tudo que a gente encontra que não está adequado, a gente não se cala. A gente vai atrás justamente para melhorar para a gente enquanto profissionais, mas também para a população. Doutor, antes de... Ainda tem mais 2 perguntinhas ali de seguidor, mas eu quero ainda continuar falando lá do Ronaldo Gazola. Recentemente, o deputado Luiz Lima fez uma publicação de um vídeo que ele gravou dentro da unidade hospitalar do Ronaldo Gazola, em que tinha vagas ociosas, um andar inteiro vazio com camas. Quarto andar. No quarto andar. Explica isso, doutor. Afinal de contas, o Ronaldo Gazola tem vaga e não está disponibilizando? O que acontece? Lá no Gazola, como eu disse no início, antes do Covid, tinham 18 leitos no Gazola, agora tem 85 de CTI. Na clínica médica tinham 124, agora a gente tem 160. Né? Então, ocorreu uma ampliação de leitos, sim. Obviamente, nem todas as enfermarias estão prontas, porque ainda falta chegar insumo, remédio, falta chegar o ventilador. E isso a prefeitura disse que já comprou. Entendeu? Então, não tem como abrir nenhum desses lugares enquanto está faltando recursos humanos, enquanto está faltando material. Não dá para colocar uma pessoa na cama e não ter o remédio, não ter o catéter de O2, não ter nada disso. Então, realmente, existem leitos fechados ainda no quarto andar. Metade do quarto andar está fechado. Né? Ali podem ter 124 leitos, então a gente tem 60 leitos ali, pelo menos fechados. Tem CTIs ainda no térreo que ainda não abriram, estão em obras. Enfim, a prefeitura não chegou no número de leitos que prometeu, mas ela tem divulgado o número de leitos prometidos e o número de leitos que tem. Então, isso é uma informação pública, mas apesar de ser uma informação pública, né, o que ele gravou no vídeo não ser novidade nem para o Ministério Público, não ser novidade para ninguém, que está acompanhando o SUS, a gente não é minimamente razoável essa demora para abrir esses leitos. Isso é um absurdo. Às vezes essas medidas midiáticas são importantes para, apesar de quem já está por dentro do SUS saber disso, para mostrar para toda a população a demora e a letargia do poder público. E isso afeta a vida das pessoas, pode levar a gente à morte sem receber uma vaga. Eu vi ontem um senhor que morreu sentado numa cadeira, né? Ficou dias sentado numa cadeira. Isso é um absurdo, enquanto a gente tem leito fechado. Vou fazer uma rápida passagem das perguntas aqui. Nós temos 1h e 2 minutos de live. Quero liberar o doutor e a gente só para responder as últimas, gente, porque senão a gente fica aqui o dia inteiro. Mas aqui são perguntas importantes. A Viviane pergunta: quem foi curado de Covid pode pegar novamente? Olha, Viviane, essa é uma pergunta muito boa. A gente tem uma imunoglobulina que se chama IgG, que é justamente uma molécula de defesa que, quando a gente tem alguma infecção, ela circula pelo nosso corpo, né? O que a Organização Mundial de Saúde tem dito é que os pacientes que eles contraem coronavírus, a maior parte desenvolve essa molécula de defesa, né? Só que ainda não se sabe por quanto tempo, ou seja, essa molécula de defesa vai ficar ali 3 meses, vai ficar 6 meses, vai ficar 1 ano. Isso a gente não sabe ainda. Então é importante a gente ter estudos maiores e melhores sobre isso ainda, até porque nem passou esse período de infecção das pessoas para a gente conseguir ter um número grande de pessoas para pesquisar isso. Então, o indício inicial é que não pega de novo. Apesar de ter alguns casos pontuais relatados na China e outros países, a grande maioria dos casos que a gente tem visto e os relatos é que não pega. A gente não sabe ainda por quanto tempo essa pessoa está de fato imune com essas moléculas de defesa, IgG. Voltou a pergunta da Ana, ela falando assim: podemos reclamar junto ao CREMERG que a unidade se opõe a dar informações do paciente e à família pelo telefone? Eles alegam que não pode dar informações via telefone. Isso você pode comunicar ao CREMERG e pedir providências. E aí vem logo, mas depois reforçando a pergunta da Ana Lúcia, paciente com CIVIS, Covid, que ela quis dizer, tem direito à visitação. Meu pai está em Niterói e o hospital impede a família de visitar. É o protocolo, né? Não, Joselita, em todo o Ministério da Saúde, isso é uma recomendação do Ministério, né? Nem uma recomendação da Prefeitura de Niterói ou aqui do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também não tem visita. Paciente com Covid não pode ser visitado, porque você coloca em risco essa pessoa que está visitando. Como eu disse, o hospital é um ambiente altamente insalubre, com muitas partículas virais. Você pode se infectar fazendo uma visita. E ninguém quer isso, obviamente. A última, tá, gente? Depois eu quero só pegar com o doutor: uma pena o chamado público aos profissionais de saúde com salário baixíssimo. Com o resultado, não preencheram as vagas. É isso mesmo, doutor?
Isso, enfim, não conseguimos preencher nem 20% das vagas para médicos, né? Isso por causa do salário baixo, um salário que está aquém do que é colocado. A prefeitura também prometeu pagar uma gratificação de Covid, e essa gratificação até hoje não saiu, ou seja, pessoas que estão trabalhando há 2 meses contando com essa gratificação não receberam, e aí a credibilidade vai se esgotando. Doutor, qual é a situação atual do Ronaldo Gazola? Superlotação, pacientes, não temos leitos disponíveis, né? Não dos que estão habilitados, né? Temos leitos desativados por falta de insumos, remédios, quase 30 leitos, né, na clínica médica. Temos leitos inativos nos CTIs, porque não foram abertos, não chegaram os ventiladores. Enfim, uma situação de sobrecarga, uma situação que a gente espera que passe logo. Essa sobrecarga, obviamente, não atinge só o Ronaldo Gazola, né, doutor? Isso a gente está falando a nível da capital inteira? Ah, sim, com certeza. Doutor, muito obrigado por essa participação, absolutamente esclarecedora. Agradeço a gentileza de atender uma imprensa comunitária. A gente sabe das dificuldades que tem de trazer profissionais do seu quilate para vir aqui conversar com a gente. A gente agradece sempre muito. É uma honra e foi uma satisfação tê-lo aqui conosco, interagindo. O senhor já imaginava que a interação seria imensa, imagino, por conta da profissão dupla, ser médico e ser sindicato, né? Eu que agradeço, quero colocar o Sindicato dos Médicos também à disposição de todos vocês, eu e outros diretores também, para estar conversando outras vezes com o Sulacap News, e vamos seguir o diálogo. Um abraço, viu? Novamente agradeço. Eu vou, assim, eu não queria deixar uma pergunta boa de fora, doutor, então antes da gente finalizar mesmo, eu vou botar a Clarice aí. Por que não seguir o protocolo que está dando certo, como medicar no início e não esperar o paciente ficar em estado grave? Essa é a última, gente, que eu quero dispensar o doutor. É porque os protocolos, o paciente que chega no Gazola hoje, ele recebe os antibióticos que estão sendo preconizados, ele recebe a anticoagulação, ele recebe a cloroquina quando ele assina o documento, enfim. E isso tem sido feito nos pacientes internados. Esses medicamentos, como eu disse, estão disponíveis na rede. O que, como eu disse, esses estudos, esses protocolos ainda carecem de estudos melhores, um número maior de pessoas pesquisadas, de maiores evidências, até porque um dia sai um estudo falando que a cloroquina ela tem efeitos benéficos e no outro dia sai que a cloroquina tem efeitos maléficos, entendeu? Que pode piorar o quadro. A cloroquina pode dar alterações no eletrocardiograma, levando uma arritmia. Então a gente não pode dar um remédio para todo mundo, entendeu? Tem que ser ali aquele paciente que precisa de fato, que está necessário, e que a gente faça um eletrocardiograma, que a gente faça um acompanhamento cardíaco, justamente para a gente conseguir monitorizar, porque não adianta eu dar um remédio para o paciente depois ele tem uma outra complicação. A diferença da dose que traz benefício e do veneno, né? O que traz benefício e o que traz malefício é bem pequena, né? Num veneno, né? Então, a gente tem que... Um remédio, enfim, um fármaco. Então, a gente tem que atuar baseado em evidências. É isso que eu sempre falo muito medicina baseada em evidência, porque é isso que eu acredito e defendo, né? A gente não pode utilizar as pessoas como para testes, né? A gente tem que fazer o que é seguro. Bem, enquanto o senhor falava, eu fui colocando aí vários agradecimentos com a sua participação, foi importante para ficar registrado na tela, mas muito obrigado, doutor, obrigado por ser tão esclarecedor e por participar, e 1h08 de live. Muito grato. Obrigado, um abraço para todos, boa tarde, viu? Espero que a gente passe bem dessa pandemia. E depois a gente esteja junto na luta em defesa do SUS. Um abraço, viu? Boa tarde. Boa tarde, doutor, e boa tarde para você. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. Essa semana a gente tem live todos os dias às 14 horas, sempre um profissional para falar sobre esse tempo de pandemia. E falar em psicóloga, né? A gente também vai ter uma psicóloga aqui na quarta-feira, mas nossa agenda de live está lá nas redes sociais do Sulacap News. Obrigado a você que esteve com a gente até agora, obrigado a todos que participaram, conseguimos responder a grande maioria das perguntas. Muito obrigado a todos pela participação, obrigado pelo doutor, e amanhã a gente volta para cá, na nova live do Sulacap News. Um forte abraço, fui!